A mãe do milionário ordena que a empregada dê à luz na rua. O que o milionário fez mudou tudo. O portão de ferro da mansão se abre com um estrondo que corta o silêncio da manhã abafada no Rio de Janeiro. A mãe do milionário surge à frente da entrada principal, ordenando que a empregada deixe a propriedade imediatamente, mesmo em pleno trabalho de parto. A tensão domina o ar, misturada ao calor que faz a rua brilhar sob o sol forte. O milionário observa a cena do alto da escadaria, dividido entre a obediência que sempre teve a mãe e o impulso inesperado de proteger aquela mulher tão vulnerável. Antes de explicar o que aconteceu depois desse momento que mudou tudo, curta este vídeo, comente de onde está assistindo e se inscreva no canal para acompanhar essa história emocionante. A empregada tenta manter o equilíbrio, mas as contrações ficam mais intensas enquanto ela segura a barriga e respira fundo. Os vendedores ambulantes lá fora oferecem água gelada, cocada e pastel, como se o mundo não estivesse prestes a virar de cabeça para baixo para aquelas pessoas. A mãe do milionário não demonstra qualquer hesitação, reforçando que não permitirá que o bebê nasça dentro da mansão. O milionário sente o peito apertar ao perceber que aquela ordem ultrapassa todos os limites que ele sempre suportou calado. O vento quente traz o cheiro familiar de jasmins do jardim, contrastando com a poeira da calçada onde a empregada, fragilizada, tenta permanecer de pé. A cena desperta no milionário memórias antigas de injustiças que ele presenciou quando ainda não possuía riqueza alguma. Um desejo profundo de agir cresce dentro dele, mesmo sabendo que qualquer atitude pode contrariar definitivamente a mãe e mudar o curso de sua própria vida. E o que ele faz nesse momento é algo que nem ela, nem a própria empregada, nem ninguém naquela casa imaginava. O sol da manhã atravessa as grandes janelas de vidro da mansão tradicional no Rio de Janeiro, iluminando o mármore impecável do saguão principal. O canto distante de um vendedor ambulante oferece café recém-passado e pão doce na calçada, lembrando que, do lado de fora, a vida pulsa simples e cheia de contrastes. Dentro da mansão, porém, um clima tenso paira no ar, como se as paredes soubessem que algo prestes a explodir estava sendo forçado para dentro do silêncio. A mãe do milionário desce as escadas com passos firmes, rígidos como o seu temperamento. O perfume forte que ela usa sempre anuncia sua presença segundos antes de qualquer palavra. Ela atravessa o corredor com expressão de desaprovação absoluta e segue até a área dos funcionários. Logo ali, a empregada, grávida de 9 meses, tenta terminar suas tarefas apoiando a mão na barriga pesada. O calor faz pequenas gotas de suor escorrerem pela testa dela, e suas respirações começam a ficar mais curtas, denunciando que o momento tão esperado está chegando. A mãe do milionário enxerga tudo aquilo como um incômodo que não deveria existir dentro de sua casa. Ela dá a ordem com voz firme, exigindo que a empregada saia imediatamente da propriedade. A justificativa é direta. Ela não permitirá que o bebê venha ao mundo dentro da mansão. A informação cai como um golpe inesperado. A empregada tenta argumentar, mas a rigidez da matriarca é inabalável. O ambiente fica pesado, silencioso, como se até o ar estivesse prendendo a respiração junto com ela. O milionário, que acabará de chegar ao topo da escada principal, observa a cena de cima, como se olhasse o passado e o presente colidindo diante dele. O coração acelera. A respiração fica irregular. Por um instante, ele sente aquele velho impulso de se manter calado, de não confrontar a mãe, de seguir a tradição de obediência que acompanhava sua vida desde jovem. Mas algo dentro dele pulsa diferente, uma inquietação que surge como um raio prestes a atravessar o céu nublado. A empregada dá alguns passos lentos em direção ao portão, segurando a barriga enquanto uma contração forte a faz se curvar. A dor a deixa ofegante. Ela se apoia na parede externa da mansão, e o calor do sol bate sobre ela como se o próprio dia tivesse se unido contra sua fragilidade. Os vendedores na calçada continuam oferecendo seus produtos, sem perceber que, a poucos metros de distância, uma vida prestes a nascer está envolvida em um cenário de tensão e abandono. O milionário desce as escadas rapidamente. O som apressado dos seus sapatos ecoa pelo mármore e atrai o olhar assustado da mãe. O rosto dele carrega algo novo, determinação. Ele atravessa o corredor ignorando os olhares dos funcionários e chega até o portão. A empregada respira fundo, tentando se manter firme, mas a expressão dela denuncia o medo. O milionário se aproxima com cuidado, coloca uma das mãos no ombro dela e observa a intensidade da dor no semblante dela. O cheiro da rua, a poeira levantada pelos carros, o calor abrasador e os sons distantes da cidade se misturam com a urgência do momento. Ele percebe que ela não conseguiria caminhar até lugar algum sozinha.
A mão dela treme enquanto aperta a barra da própria roupa. Ele respira fundo, sabendo que qualquer ação sua agora será vista como uma afronta direta à mãe dele. A empregada tenta pedir desculpas por causar transtorno, mas a voz dela falha. O milionário sente a responsabilidade pesar sobre ele, como se cada segundo estivesse exigindo uma escolha definitiva. A mãe dele surge atrás, com olhar frio, repetindo a ordem de que a funcionária deve sair. Ela menciona regras que ela mesma criou, tradições que ela mesma decidiu seguir, e alerta que ele não deveria se envolver. Mas o milionário percebe, naquele instante, que seguir essas regras só o havia aprisionado durante anos. Ele sente algo profundo dentro de si começar a se quebrar, como se tivesse finalmente entendido que não podia continuar vivendo de acordo com o medo de desagradar. Ele segura a empregada pelos braços, com cuidado, ajudando-a a se manter de pé enquanto uma nova contração surge. O barulho de motos e buzinas na rua cria um contraste com o silêncio sufocante da mãe ao fundo. O milionário olha para a empregada, depois para a mãe, e sem dizer nada, apenas age. Ele passa o braço pelas costas da mulher e a ajuda a caminhar para o carro estacionado na garagem. A mãe protesta, mas ele não recua. Cada passo que ele dá ao lado da empregada parece carregar anos de coragem guardada em silêncio. No percurso até o carro, o milionário sente o peso do que está fazendo. É um desafio aberto contra a vontade da mãe, mas também é a primeira vez em muito tempo que ele sente que está tomando uma decisão realmente dele. A empregada respira fundo entre contrações, e o milionário tenta manter a calma enquanto ajuda a acomodá-la no banco. O cheiro do couro quente do automóvel se mistura ao perfume doce das flores do jardim que o vento traz, criando um contraste marcante no momento. Quando ele dá partida no carro, os olhos da mãe o acompanham da porta da mansão, cheios de desaprovação. Ele olha pelo retrovisor, e o olhar dela parece tentar puxá-lo de volta para a obediência, mas, pela primeira vez, isso não o paralisa. Ele cruza o portão e sente como se estivesse rompendo uma barreira invisível. A cidade se abre à frente dele com suas ruas movimentadas, sons de pessoas conversando, cheiro de comida de rua, ônibus passando lotados. Tudo parece mais vivo, mais real, como se ele tivesse saído de um mundo congelado para entrar em um espaço onde as escolhas finalmente têm significado. A empregada segura firme uma das mãos dele, buscando apoio. As lágrimas dela escorrem, não só de dor, mas de alívio por não ter sido abandonada naquele momento tão frágil. O milionário sente algo mudar dentro de si, uma sensação que ele não experimentava há anos, empatia verdadeira, descolada das obrigações sociais que sempre o cercaram. A cada esquina da cidade, a respiração dele ganha ritmo. Ele percebe que, apesar de todo o luxo em que sempre viveu, nunca havia sentido a força real de uma decisão moral. O carro segue pela avenida principal, passando por feiras ao ar livre, barracas de artesanato, pessoas caminhando sob o sol forte. O cenário urbano, cheio de vida, se mistura com o turbilhão de pensamentos que ele tenta organizar. O milionário aperta o volante com força, mantendo a atenção na estrada enquanto pensa no que enfrentará ao voltar para casa. Ele sabe que a mãe não aceitará essa atitude. Sabe que haverá consequências. Mas, pela primeira vez, sente que está pronto para encará-las. Ele respira fundo e olha para a empregada. Ela fecha os olhos para suportar a dor, e ele reforça dentro de si a certeza de que fez o que precisava fazer. Nada mais será igual depois desse gesto. O carro avança pelas ruas movimentadas do Rio de Janeiro enquanto o milionário tenta manter a concentração entre o trânsito caótico e a urgência da situação ao seu lado. A empregada respira de maneira acelerada, uma mistura de dor, ansiedade e medo evidente em cada gesto. As mãos dela tremem, apertando o cinto de segurança sempre que uma nova contração surge. A cidade, totalmente viva naquela manhã, parece girar em torno desse momento crítico. Os vendedores ambulantes oferecem água, picolé, pamonha e castanha torrada nos semáforos. O cheiro de milho quente entra pela janela aberta, misturado ao aroma de gasolina e a brisa salgada que vem do mar. As buzinas se acumulam. Uma sirene distante soa. A vida urbana pulsa intensa, como se nada estivesse acontecendo, enquanto dentro daquele carro duas vidas se equilibram entre o medo e a coragem. O milionário mantém o olhar firme no caminho para o hospital público que fica a poucos minutos dali. Mesmo possuindo recursos suficientes para escolher qualquer hospital de luxo, ele sabe que a empregada, na confusão emocional e física em que está, só quer chegar a algum lugar onde possa ser atendida rápido. Cada buraco no asfalto faz o carro tremer, e a empregada segura o banco com força, tentando suportar a dor crescente.
O milionário respira fundo, mais de uma vez, tentando conter a ansiedade que começa a subir pelo peito. Ele sente o peso das próprias escolhas, sabendo que, ao cruzar o portão da mansão, havia deixado para trás um mundo que sempre exigiu dele obediência e frieza. Agora, no volante, diante de uma situação tão imprevisível, percebe o tamanho da responsabilidade que assumiu. Ao chegar ao hospital, a entrada está lotada. Pessoas com sacolas, crianças no colo, idosos buscando sombra, um movimento constante que faz o ambiente parecer sempre um pouco à beira do caos. O milionário estaciona perto da entrada e corre para ajudar a empregada a sair do carro. Ela segura o braço dele com força, quase se apoiando completamente enquanto uma nova contração a faz inclinar o corpo para frente. O calor é quase insuportável. O ar parece parado, e o sol bate forte nas costas deles enquanto caminham em direção à porta principal. O cheiro de comida caseira das barraquinhas dos arredores se mistura ao aroma de desinfetante que sai do hospital. As vozes das pessoas se cruzam, algumas apressadas, outras desesperadas, outras ainda impacientes. Assim que entram, o milionário sente o impacto da realidade que não costuma fazer parte do seu cotidiano luxuoso. O saguão é barulhento, cheio de gente esperando atendimento. Ventiladores grandes giram lentamente no teto, mas o ar continua abafado. Ele se aproxima da recepção e tenta explicar rapidamente o estado da empregada. A funcionária olha a barriga da mulher e rapidamente chama alguém da equipe médica. Duas enfermeiras chegam com uma cadeira de rodas improvisada, e o milionário ajuda a colocar a empregada ali com cuidado. As enfermeiras fazem perguntas rápidas, tentando entender há quanto tempo começaram as contrações. A empregada responde com a voz fraca, enquanto o milionário observa, arrasado, a fragilidade dela. As enfermeiras a levam para o corredor de acesso às salas de atendimento, e ele segue atrás, atento a cada passo. As paredes antigas e a iluminação fluorescente criam um contraste enorme com a sofisticação da mansão de onde eles vieram. Quando a empregada é levada para uma sala específica, o milionário recebe a instrução de aguardar do lado de fora. A porta se fecha lentamente, e ele fica parado no corredor, observando a movimentação. Pessoas passam para lá e para cá. Enfermeiros correm. Médicos conversam em voz baixa. O som de monitores e o cheiro forte de álcool formam uma atmosfera cheia de tensão. Ele passa as mãos pelo rosto, como se tentasse afastar a mistura de preocupação e indignação que sente. A postura rígida da mãe dele, a frieza com que ordenou que a empregada fosse expulsa, tudo isso volta à mente dele como um peso incômodo. Pela primeira vez em muito tempo, ele sente medo de verdade. Medo de ter rompido uma relação familiar que, por mais dura que fosse, ainda era um pilar na sua vida. Mas, ao mesmo tempo, sente uma paz estranha, como se finalmente estivesse fazendo o que sempre quis fazer e nunca teve coragem. Com o passar dos minutos, ele caminha de um lado para o outro no corredor. Observa as paredes descascadas, o teto manchado pela passagem do tempo, o movimento apressado dos funcionários. Muitas pessoas o reconhecem como alguém claramente vindo de um contexto mais abastado, mas ninguém se aproxima. Todos estão ocupados com suas próprias urgências. Depois de alguns instantes, uma enfermeira sai da sala e se aproxima do milionário. Ela explica que o processo está evoluindo rapidamente e que será necessário aguardar. O milionário agradece, mas a tensão continua evidente nos seus olhos. Ele pergunta se ela está bem, se tem algo que possa ajudar, mas recebe apenas a orientação de ter calma. O tempo passa devagar. O milionário encosta na parede e observa uma mãe chorando enquanto segura a mão de um adolescente sentado em uma cadeira de rodas. Do outro lado do corredor, uma senhora conversa com uma funcionária sobre exames atrasados. A realidade daquele ambiente faz o milionário refletir sobre a quantidade de camadas invisíveis que existem entre os diferentes mundos sociais do Brasil. Ele percebe que, durante anos, esteve blindado. Dentro da própria riqueza, afastado de situações que milhares de pessoas enfrentam todos os dias. De repente, o celular do milionário vibra no bolso. É a mãe dele. Ela envia uma mensagem exigindo explicações. Ele não responde. Outro toque. Mais mensagens. A cada vibração, o peso emocional aumenta. A mãe dele está furiosa, sem dúvida, e ele sabe que enfrentará uma reação intensa quando voltar para casa. Mesmo assim, ao lembrar dos olhos assustados da empregada quando recebeu a ordem para sair da mansão, ele sente dentro de si a certeza de que tomou a decisão correta. A empregada permanece por longos minutos na sala. O milionário tenta se manter firme,
mas começa a sentir uma sensação de impotência. Ele reflete sobre como a vida é instável e como alguns acontecimentos simplesmente retiram o controle das mãos. A sala onde ela está parece tão perto, mas tão inacessível ao mesmo tempo. Para aliviar a ansiedade, ele caminha até a cantina do hospital. O cheiro de café preto forte invade suas narinas. O barulho das xícaras batendo, das conversas rápidas, das portas abrindo e fechando cria um ambiente surpreendentemente acolhedor. Ele compra um café e toma um gole, sentindo o gosto amargo se espalhar pela boca. A bebida quente ajuda a clarear um pouco os pensamentos. Quando volta ao corredor, uma enfermeira acena para ele. O coração do milionário dispara. Ele se aproxima rapidamente e, para sua surpresa, é informado que a empregada deseja vê-lo antes de continuar com o procedimento. Ele entra na sala devagar, com cuidado, sentindo o cheiro de álcool e vendo a luz branca refletir nos equipamentos ao redor. A empregada está deitada, ofegante, mas com os olhos fixos nele. Ela agradece por ele não ter permitido que ela fosse deixada na rua naquele momento tão vulnerável. Os olhos dela brilham com emoção, e o milionário sente um nó se formar na garganta. Ele segura a mão dela com firmeza, garantindo que continuará ali, independente do que aconteça do lado de fora daquele hospital. Ela fecha os olhos, respirando com dificuldade, mas com um semblante mais tranquilo. As enfermeiras pedem ao milionário que se retire novamente, e ele obedece, sentindo um aperto no peito. Ao sair da sala, ele percebe que a própria vida está mudando de forma irreversível. O que começou como um impulso de proteção agora se revela como a primeira ruptura de um ciclo emocional que ele sustentou por anos. Algumas horas depois, o milionário permanece esperando. O sol lá fora já começa a baixar. A luz do entardecer invade o corredor, tingindo tudo com um tom alaranjado e suave. A temperatura diminui, mas a tensão dentro dele continua alta. Ele não sabe exatamente o que virá a seguir, mas sente que sua jornada de transformação está apenas começando. Neste capítulo, o milionário descobre não apenas a fragilidade da empregada, mas também a própria vulnerabilidade que sempre tentou esconder debaixo da aparência de força. O contato com o lado mais humano e simples da cidade desperta nele lembranças antigas de quando já esteve em situações difíceis antes de ter riqueza. E, pela primeira vez, ele sente que talvez não precise mais carregar sozinho a imagem perfeita que sempre impôs a si mesmo. A mansão inteira desperta como se um terremoto tivesse balançado suas estruturas durante a madrugada. Quando a notícia se espalha de que o milionário passou a noite no hospital ao lado da empregada, ignorando completamente as ordens rígidas da mãe, os funcionários começam a sussurrar pelos corredores como se estivessem presenciando o início de um grande escândalo familiar. O café da manhã permanece intacto sobre a mesa longa de madeira maciça, onde frutas frescas, pães e queijos costumam ser arrumados com perfeição. A mãe do milionário caminha de um lado para o outro, irritada com cada detalhe que parece fora do lugar, mas no fundo a alimentação sequer importa para ela naquele momento. A mente está tomada pela revolta que sentiu ao saber que a empregada não apenas foi acolhida no hospital como também recebeu o suporte financeiro dele. A situação foge completamente do controle que sempre exerceu sobre a casa e sobre o próprio filho. A luz da manhã atravessa os vitrais coloridos da sala principal, espalhando reflexos pelo chão de mármore. A governanta tenta se manter ocupada organizando almofadas que já estavam perfeitamente alinhadas, apenas para evitar presenciar o olhar hostil da matriarca, que permanece firme, esperando o momento em que o milionário retornará para o confronto inevitável. Enquanto isso, no hospital, a empregada desperta devagar, ainda atordoada pela dor persistente do parto. O quarto branco e silencioso contrasta com a agitação que viveu horas antes. O bebê dorme tranquilo ao lado dela, respirando com suavidade, totalmente alheio ao peso da situação que o cerca. A empregada observa o pequeno rosto delicado, como se quisesse decorar cada traço que acabará de trazer ao mundo, temendo pelo que pode acontecer quando voltarem para a realidade da mansão. O milionário, sentado na poltrona ao lado da cama, mantém a postura séria e pensativa. O casaco elegante está jogado sobre o braço da cadeira, e as olheiras profundas denunciam que ele não pregou os olhos desde que tudo começou. Há um misto de preocupação, cansaço e uma determinação silenciosa que vem crescendo dentro dele desde o momento em que a mãe ordenou que a empregada fosse expulsa no auge do trabalho de parto. A empregada tenta agradecer pela ajuda, mas a voz sai fraca e emocionada. Ela sabe muito bem que a atitude dele nesta madrugada rompeu as barreiras de poder e tradição que sempre governaram aquela casa. Sente medo de voltar, medo da rejeição, medo de que o bebê seja visto como um incômodo, medo de que tudo desmorone novamente.
O milionário se aproxima do berço improvisado e ajusta a manta com delicadeza. O gesto é simples, mas cheio de significado. A empregada observa com o coração apertado. Nunca imaginou que ele, tão distante e sempre ocupado com compromissos empresariais, pudesse demonstrar cuidado genuíno por ela e por seu filho. A manhã avança, e o médico entra no quarto com prontuário em mãos, confirmando que tanto mãe quanto bebê estão bem. Liberação prevista para o final da tarde. A empregada sente o estômago revirar. A volta para a mansão parece inevitável, e o milionário deixa claro que essa será a primeira parada, independentemente do que a espera lá. Quando finalmente saem do hospital, o sol já bate forte no estacionamento. A empregada carrega o bebê com o máximo de cuidado, enquanto o milionário abre a porta traseira do carro com atenção, garantindo que ela se acomode com segurança. Um gesto distante da frieza habitual que os funcionários da mansão se acostumaram a ver. Durante o trajeto, a cidade atravessa o vidro do carro com sua rotina barulhenta. Vendedores limpam para-brisas nos sinais, ônibus lotados passam com pressa, motos cortam o trânsito. A empregada olha pela janela, imaginando se aquele seria o último dia em que teria algum tipo de vínculo com a mansão. O milionário, por outro lado, mantém o olhar firme na estrada, claramente preparando mentalmente o que irá dizer quando chegar. A mansão surge após o portão de ferro que desliza devagar. O jardim impecável contrasta com o clima pesado que paira no ar. Ao entrar, o milionário estaciona o carro e respira fundo antes de descer. A empregada faz o mesmo, ainda mais apreensiva. O bebê permanece dormindo, completamente alheio à tempestade que está prestes a acontecer. Ao pisarem no saguão principal, o silêncio toma conta da casa. Não há um funcionário à vista. A mãe do milionário aparece no topo da escada, usando um hobby elegante, observando tudo com frieza calculada. O olhar dela percorre a cena, parando no bebê, depois na empregada, e por fim no próprio filho. A tensão é tão intensa que parece cortar o ar. A mãe do milionário desce cada degrau de forma lenta, como se estivesse entrando em cena no momento mais importante de uma novela. Quando chega ao último degrau, ela se posiciona à frente dos dois e observa o filho de maneira direta, sem desviar o olhar nem por um segundo. A empregada, nervosa, abraça o bebê com mais força, enquanto o milionário se mantém firme, sem demonstrar medo ou hesitação. A mãe começa a falar, e cada palavra é carregada de orgulho ferido. Ela afirma que a mansão sempre foi um símbolo de respeito, ordem e tradição, e que permitir que uma empregada desse à luz no hospital acompanhada dele já seria um escândalo suficiente. Voltar com ela e o bebê para dentro da casa é algo que não está disposta a aceitar. A empregada baixa os olhos. A humilhação volta a percorrer seu peito como uma ferida aberta. No entanto, antes que a situação se torne mais dolorosa, o milionário respira fundo e responde com firmeza. A voz não é agressiva, mas é forte o bastante para ecoar pelo saguão silencioso. Ele declara que a mansão também é dele, e que a decisão de quem entra ou sai não será tomada por um único membro da família, mas por quem realmente compreende o valor da vida humana e da dignidade. As palavras deixam a mãe perplexa. Nunca antes ele havia ousado contrariá-la de forma tão direta e convicta. A empregada ergue o olhar pela primeira vez, surpresa com a postura dele. A mãe, atônita, tenta recuperar o controle da situação, afirmando que não admite desobediência e que um bebê não desejado dentro da mansão trará caos e desordem à casa. Mas o milionário permanece firme. Ele diz que nenhuma vida representa caos, e que a atitude dela na noite anterior ultrapassou todos os limites. Relembra que expulsar uma mulher em trabalho de parto para a rua é algo que jamais deveria ter acontecido e que a mansão não pode ser um lugar de luxo se não for também um lugar de humanidade. Essas palavras ecoam profundamente na empregada, que sente as lágrimas escorrerem discretamente. O bebê se remexe no colo dela, como se percebesse a tensão. A mãe do milionário, percebendo que não conseguirá vencer a discussão naquele momento, decide se afastar. Sobe novamente a escada com passos duros. A luta de poder acaba ali, mas as consequências ainda pairam no ar. A empregada, insegura, pergunta onde deve ficar. O milionário prontamente a conduz até um dos quartos de hóspedes. O ambiente é amplo, confortável e organizado, com uma cama bem arrumada e um berço que a governanta havia colocado às pressas quando soube da chegada. A empregada se emociona ao perceber que alguém na casa teve empatia suficiente para preparar o espaço para ela e o bebê. Quando finalmente se senta na cama, sentindo o peso do dia inteiro, observa o milionário encostado na porta, ainda com a expressão pensativa.
Ele diz que ela deve descansar e que, a partir daquele momento, nada acontecerá com ela ou com o bebê sem que ele esteja ciente. A voz dele é firme e calma ao mesmo tempo. Ela agradece, mas antes que possa dizer qualquer coisa, o milionário faz um gesto suave com a cabeça e sai, fechando a porta devagar. O quarto fica silencioso, iluminado pelo sol que entra pelas cortinas claras. A empregada acolhe o bebê nos braços e respira fundo. A sensação de segurança é estranha, quase inacreditável depois de tantas humilhações. Mas naquele momento, ela permite que o alívio tome conta. A mansão, apesar das tensões, agora parece um lugar onde uma nova história começa a surgir. E dessa vez, com um milionário determinado a garantir que ninguém mais a trate como alguém descartável. A tarde cai devagar sobre a mansão, tingindo o céu de um laranja quente que invade as janelas enormes da sala principal. O clima na casa permanece pesado desde o confronto no saguão, e cada funcionário caminha com passos cuidadosos, como se qualquer barulho pudesse reacender a irritação da matriarca. A presença da empregada e do bebê no quarto de hóspedes se espalhou rapidamente entre todos os funcionários, mas ninguém ousa comentar nada em voz alta. A empregada permanece deitada, ainda com o corpo dolorido pelo parto recente. O bebê dorme ao lado, fazendo pequenos sons suaves que enchem o quarto de uma paz delicada. Ela observa o teto por longos minutos, tentando entender como as últimas 24 horas mudaram completamente sua vida. A sensação de medo ainda está ali, escondida em algum canto do peito, mas agora misturada com a esperança inesperada de que talvez o milionário realmente esteja disposto a protegê-la. O corredor permanece silencioso até que o som leve de passos se aproxima. A porta se abre devagar e a governanta entra, carregando uma bandeja com sopa quente, frutas e um copo de suco fresco. A governanta mantém os olhos baixos, mas é impossível esconder o carinho e a preocupação no olhar. Coloca a bandeja sobre a mesa perto da cama e ajeita uma almofada para que a empregada possa se sentar. A governanta comenta, num tom suave, que o milionário pediu para que ela não faltasse nada à mãe e ao bebê. A empregada, emocionada, tenta agradecer, mas a voz falha. A governanta toca seu ombro com delicadeza e diz que ela pode descansar tranquilamente, porque ninguém se atreverá a entrar ali sem permissão. As palavras são simples, mas trazem um conforto inesperado. Do outro lado da casa, o milionário se encontra no escritório, encostado na mesa de madeira escura, analisando alguns documentos que não consegue realmente ler. A mente está distante, voltando repetidamente à imagem da empregada sendo humilhada no portão e à fragilidade com que ela segurava o bebê no hospital. Ainda sente uma revolta silenciosa, algo que há muito tempo não sentia, e que agora parece crescido demais para ser ignorado. Ele fecha os olhos por um instante, respira fundo e tenta se concentrar. Mas antes que consiga retomar algum raciocínio, a mãe entra no escritório sem bater. A expressão dela é dura e implacável, como sempre que sente que perdeu terreno dentro da própria casa. Ela exige que o filho retire a empregada e o bebê da mansão imediatamente, insistindo que aquilo é um absurdo, um desrespeito, uma afronta às tradições da família. Oh! O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Milionário continua parado, com o olhar firme, ouvindo tudo com silêncio calculado. A mãe tenta pressioná-lo emocionalmente, dizendo que ele está colocando em risco o nome da família, que comentários maldosos podem se espalhar, que a presença daquela mulher e de uma criança sem pai conhecido destruirá a imagem impecável construída ao longo de tantos anos. Mas nenhuma palavra dela parece entrar. O milionário já tomou sua decisão muito antes de ela chegar. A mãe percebe que está perdendo o controle, o que a deixa ainda mais exaltada. Ela tenta apelar para o orgulho, para a reputação, para tudo aquilo que sempre funcionou. Mesmo assim, nada muda. A discussão só termina quando ele se vira e diz que a mansão não será mais palco de humilhação. A mãe, ofendida, deixa o escritório com passos rígidos, sentindo que a guerra interna está longe de terminar. Enquanto isso, a tarde vira noite. As luzes elegantes da mansão se acendem automaticamente, iluminando cada canto com um brilho suave. O jantar está sendo preparado na cozinha com pressa e tensão. Os cozinheiros limpam e temperam carnes, cortam legumes e preparam sobremesas enquanto trocam olhares desconfortáveis. A presença da empregada dentro da mansão alterou completamente o clima de trabalho. Quando a mesa do jantar é finalmente arrumada com talheres de prata,
pratos de porcelana e taças transparentes, o salão parece pronto para uma noite comum. Mas todos sabem que nada naquela casa tem sido comum desde a noite anterior. A mãe do milionário senta-se à cabeceira, mantendo uma postura impecável, com o queixo erguido e as costas perfeitamente retas. O silêncio só é quebrado quando o milionário entra no salão e toma seu lugar à mesa. A tensão entre os dois é tão grande que o ar parece ficar mais pesado. A governanta aguarda em pé, próxima à porta, pronta para servir. Ela consegue sentir a energia carregada entre mãe e filho, e reza silenciosamente para que o jantar termine rápido e sem explosões. Mas o destino não colabora. Assim que a mãe começa a falar sobre negócios, tentando trazer alguma normalidade ao ambiente, o choro suave do bebê ecoa pelo corredor. O som é fraco, delicado, mas suficiente para quebrar qualquer tentativa de manter a pose. A mãe do milionário fecha os olhos lentamente, como se estivesse se segurando para não explodir. O milionário, por outro lado, ergue o olhar imediatamente, atento ao bebê, demonstrando preocupação genuína. A governanta, percebendo a tensão crescente, pede discretamente licença e vai até o quarto verificar a situação. Mas não há tempo para controlar nada. A empregada aparece na entrada do salão pouco depois, segurando o bebê nos braços. Ela não queria interromper o jantar, mas o bebê chorava com fome e o quarto parecia abafado demais. Estava indo para a cozinha buscar água quando, sem querer, passou pela sala de jantar. O ambiente congela. A mãe do milionário observa a cena com um olhar afiado, como se estivesse diante da maior afronta que poderia receber. A empregada percebe rapidamente que entrou no pior lugar possível na pior hora possível. Segura o bebê com mais firmeza, esperando que ninguém a expulse dali na frente de todos. O milionário se levanta imediatamente, sem hesitação. Caminha até a empregada e pergunta se ela precisa de algo, num tom calmo e respeitoso que surpreende até os próprios funcionários parados ao redor. A mãe observa tudo com indignação crescente. A empregada explica, com vergonha evidente, que só estava indo buscar água fresca para o bebê e que não queria atrapalhar. O milionário responde que ela não tem motivo para se sentir envergonhada dentro da casa, e que ela deve ir até a cozinha sem pressa. A mãe não suporta mais. Ela se levanta da mesa com um movimento rápido, apoiando as mãos na mesa como se estivesse se preparando para uma batalha verbal. A voz dela sai seca, fria, carregada de raiva e indignação. Ela diz que aquilo é uma falta de respeito, que a empregada nunca deveria circular pela mansão dessa maneira, muito menos durante o jantar da família. A empregada tenta pedir desculpas, mas a mãe a interrompe de forma rígida. A humilhação volta a queimar dentro dela, como uma ferida que não cicatriza. O bebê se remexe, provavelmente sentindo a tensão do ambiente. O milionário respira fundo, cansado de ver a mesma cena repetida. Ele olha diretamente para a mãe e afirma que a empregada tem todo o direito de estar ali e circular pela casa. A frase ecoa pelo salão como um trovão. A mãe fica incrédula, encarando o próprio filho como se não o reconhecesse mais. E então, algo acontece que ninguém esperava. O bebê começa a chorar mais alto, assustado pela hostilidade no ambiente. O milionário se aproxima e estende os braços na direção da empregada, pedindo permissão com o olhar para segurar a criança. Ela hesita por um segundo, mas entrega o bebê com cuidado. O milionário segura o bebê com uma delicadeza que emociona a empregada e deixa a mãe completamente desconcertada. A cena não se encaixa em nada do que ela imaginava para aquele momento, nem para a própria família. Ver o filho, sempre tão rígido e controlado, acolhendo um bebê com carinho e cuidado faz algo dentro dela estremecer, mesmo que ela lute para não demonstrar. O salão permanece em silêncio absoluto. A governanta observa tudo de longe, com os olhos marejados, emocionada com a cena inesperada. O milionário acalma o bebê devagar, balançando com paciência, enquanto a empregada observa com mistura de surpresa e gratidão. Ele entrega o bebê de volta para ela e a conduz até a porta para que possa ir à cozinha com tranquilidade. Quando ele volta para a mesa, a mãe continua imóvel, como se ainda tentasse assimilar o que acabou de ver. Ela não diz mais nada durante todo o jantar. A mansão inteira sente que algo mudou de forma definitiva. E pela primeira vez desde o parto, a empregada se permite acreditar que talvez aquele bebê não esteja crescendo dentro de uma casa inimiga, mas dentro de um lugar onde finalmente existe alguém disposto a defendê-lo. A noite cai sobre a mansão com uma tranquilidade que não combina com a tensão acumulada nas últimas horas. As luzes externas iluminam um jardim impecável,
e o som constante da cigarra se mistura à brisa suave que balança as folhas das palmeiras. A empregada caminha pelo corredor com o bebê deitado nos braços, embalando com cuidado enquanto tenta processar tudo o que aconteceu no jantar. O coração dela ainda bate acelerado, não pelo medo que costumava sentir, mas pelo choque de ver o milionário enfrentando a própria mãe por ela e pelo bebê. O quarto de hóspedes continua com o cheiro suave de lavanda que a governanta aplicou mais cedo para ajudá-la a relaxar. A luz baixa deixa o ambiente acolhedor e seguro, um contraste gigante com o ambiente tenso do jantar. A empregada senta-se na beira da cama e observa o bebê dormir, com o rosto tranquilo e o peito subindo e descendo devagar. Pela primeira vez desde o parto, ela sente que pode finalmente respirar. Enquanto isso, na sala principal, o milionário permanece sozinho diante da enorme janela de vidro que dá vista para o jardim. A cabeça está cheia, como se 1000 pensamentos disputassem espaço ao mesmo tempo. O reflexo dele no vidro parece cansado, marcado por decisões rápidas e sentimentos intensos que surgiram sem aviso. Ele se lembra da imagem da empregada parada na entrada do salão, segurando o bebê com os braços trêmulos, tentando se desculpar por algo que não deveria nem ter sido questionado. Essa imagem mexe com ele de um jeito que não consegue ignorar. Na cozinha, a governanta e 2 funcionários conversam baixinho enquanto guardam os últimos utensílios. Há uma mistura de preocupação e esperança no ar. A governanta comenta que jamais viu o milionário se posicionar contra a mãe daquela forma. Os funcionários concordam, dizendo que isso pode mudar completamente a rotina da casa. Cada palavra é dita com cautela, porque naquela mansão até as paredes têm ouvidos. No andar de cima, a mãe do milionário caminha de um lado para o outro dentro do próprio quarto. A raiva ainda pulsa dentro dela, e a sensação de perda de controle só aumenta. Para ela, tudo na vida sempre esteve dentro de regras claras: hierarquia, disciplina, tradição e obediência. Ver o filho contrariando essas regras por causa de uma empregada faz o chão desaparecer sob seus pés. A presença daquela mulher e daquele bebê dentro da mansão é, para ela, um lembrete incômodo de que o mundo está mudando, querendo ou não. O relógio marca quase meia-noite quando o milionário decide subir para checar como a empregada e o bebê estão. Ele caminha pelo corredor silencioso, sentindo o cheiro leve de camomila vindo do quarto. Bate suavemente e, ao entrar, encontra a empregada ajeitando o lençol do berço improvisado. Ela se assusta um pouco, mas respira aliviada quando percebe que é ele. O milionário pergunta se ela está confortável, se precisa de algo, se o bebê está bem. A empregada, sem conseguir esconder a emoção, agradece mais uma vez por tudo que ele fez. A voz dela treme quando menciona que nunca imaginou que alguém com tanta influência, com tanto poder, poderia defendê-la daquela forma. Ele não responde imediatamente, apenas observa a expressão dela e percebe o quanto aquela mulher carregou o peso sozinha por muito tempo. O bebê se mexe no berço e faz um som suave, chamando a atenção dos dois. A empregada sorri, aquele sorriso cansado, mas cheio de amor, e o milionário sente algo inesperado, uma vontade de proteger não apenas a criança, mas também aquela mulher que demonstrou tanta força em meio a tanto sofrimento. Depois de alguns minutos, ele se despede, desejando que ela descanse. Quando ele sai, a empregada sente um misto de alívio e insegurança. Ela sabe que a posição dela na mansão é frágil e que a mãe do milionário não aceitará sua presença facilmente. Ainda assim, pela primeira vez, ela consegue adormecer com o bebê ao lado sem sentir medo do que pode acontecer no dia seguinte. Na manhã seguinte, o sol entra pela janela com força, iluminando o quarto inteiro com tons dourados. O bebê acorda inquieto, e a empregada se levanta rapidamente para acalmá-lo. O cheiro de café fresco vindo da cozinha invade o corredor enquanto ela se prepara para mais um dia difícil. Quando desce com o bebê nos braços, a governanta se aproxima imediatamente. A governanta comenta que preparou um café especial para ela, com frutas e pães frescos. A empregada agradece, emocionada com o cuidado que recebe. Em seguida, a governanta informa que o milionário pediu para que ela fosse tratada como uma convidada, não como alguém que precisa cumprir ordens rigorosas. Essa notícia percorre toda a casa em poucos minutos, causando reações diversas. Alguns funcionários ficam felizes pela empregada, enquanto outros temem que isso aumente ainda mais os conflitos internos. A mãe do milionário é a última a saber, e a reação dela é instantânea: desaprovação total. Ela desce as escadas com passos firmes, pronta para enfrentar o filho novamente. Encontra o milionário no escritório, revisando alguns papéis. Sem pensar duas vezes,
ela o acusa de estar destruindo a harmonia e a estrutura da família. Diz que a empregada está manipulando a situação para ganhar vantagens e que o bebê pode trazer escândalos para a família. O milionário ouve tudo em silêncio. A cada palavra da mãe, ele sente uma distância maior se formando entre eles. Ele tenta explicar que agir com humanidade não é fraqueza, e que ninguém está tirando nada da família. Mas nada do que ele diz parece penetrar na barreira rígida que a mãe construiu ao redor de si. Enquanto isso, na cozinha, a empregada tenta se manter calma. Ela sente o peso do conflito que ocorre lá fora, mesmo sem ouvir cada palavra. Ela sabe que a situação não é simples e que as mudanças trazem desconforto para todos. Mas agora precisa pensar no bebê, em manter a calma, em não deixar que o medo a paralise novamente. A governanta percebe a inquietação dela e tenta tranquilizá-la, dizendo que o milionário nunca deixou ninguém desamparado e que não seria diferente dessa vez. A empregada respira fundo e tenta acreditar nisso, apesar da ansiedade que carrega. Pouco depois, o milionário aparece na cozinha para ver como ela está. Ele pergunta se conseguiu descansar e se precisa de algo. A presença dele faz a cozinha inteira se ajustar, como se cada pessoa ali tentasse demonstrar respeito e atenção. A empregada agradece por tudo, mas não consegue esconder a preocupação. Ela pergunta se está causando problemas demais. Ele responde com sinceridade que não, que ela e o bebê têm o direito de se recuperar em paz. Diz também que vai lidar com tudo, incluindo a resistência da mãe. A empregada baixa o olhar por um instante, sentindo que talvez esteja vivendo algo que nunca imaginou, alguém realmente disposto a defendê-la sem pedir nada em troca. O restante da manhã segue com pequenas tarefas distribuídas entre os funcionários, mas a atmosfera continua diferente. Há olhares curiosos, cochichos discretos e uma expectativa que ninguém consegue disfarçar. No jardim, o milionário observa o movimento da cidade lá fora. Os carros passam pela rua, vendedores ambulantes oferecem seus produtos, e a vida segue seu ritmo habitual. Ele sente uma mistura de responsabilidade e inquietação crescendo dentro de si. Sabe que sua decisão de proteger a empregada criou uma ruptura dentro da casa, mas também sabe que não pode voltar atrás. Ele pensa no bebê, no olhar assustado da empregada, e lembra do som dos ambulantes no dia do parto. A memória é forte, porque marca o momento em que ele percebeu que não conseguiria mais viver guiado pelas expectativas da mãe. O vento quente toca o rosto dele, trazendo o cheiro familiar de jasmim do jardim. Sente algo parecido com determinação. Dentro da mansão, a mãe dele recolhe antiguidades de uma estante, como se estivesse reorganizando não apenas os objetos, mas a própria vida. Cada movimento demonstra irritação e tristeza. Ela não compreende as escolhas do filho e teme que isso abale tudo que ela construiu. Ainda assim, apesar da teimosia, existe algo dentro dela que começa a se questionar. À tarde, o milionário decide que precisa criar novas regras dentro da mansão para evitar brigas desnecessárias. Ele convoca uma breve reunião com a governanta e outros funcionários próximos, estabelecendo limites e deixando claro que a empregada receberá total apoio enquanto estiver se recuperando. A governanta ouve tudo com atenção, e um sentimento de alívio percorre o coração dela. Ela sabe que aquela decisão trará consequências, mas também sabe que é a forma mais justa de lidar com a situação. A empregada passa boa parte da tarde observando o bebê dormir. O sol entra pela janela, iluminando as pequenas feições do bebê e trazendo um sentimento de esperança novo. Ela toca a mãozinha dele e sente um nó na garganta, lembrando-se do dia em que foi expulsa do portão, da dor, do medo e da vergonha. Agora, embora ainda insegura, percebe que talvez existam pessoas no mundo dispostas a ajudá-la. O milionário aparece no final da tarde com uma sacola pequena. Ele diz que trouxe algumas roupinhas novas para o bebê. A empregada segura as peças de roupa com cuidado, emocionada com um gesto inesperado. O bebê se mexe no berço, como se sentisse a presença dele, e solta um som suave que arranca um sorriso dos dois. A governanta, parada na porta, observa a cena com os olhos cheios de afeto. Ela sabe que está testemunhando o início de algo importante, algo que talvez transforme para sempre a dinâmica daquela casa. O sol se põe lentamente, trazendo tons rosados ao céu. A mansão fica silenciosa outra vez, mas agora não há medo no ar. Há mudança. Há movimento. Há um novo caminho sendo construído, mesmo que ainda ninguém consiga entender onde ele vai terminar. A empregada fecha os olhos por um instante e sente, pela primeira vez em muitos meses, que não está mais sozinha no mundo.
O milionário retorna para casa naquele final de tarde com a mente cheia de decisões que teriam que ser tomadas em breve. Ele sabia que cada passo dado desde que confrontou a própria mãe estava reorganizando os alicerces daquela família, mas o mais importante é que agora a empregada não caminhava mais sozinha. O ambiente da mansão estava diferente, mais silencioso do que o normal, como se todos aguardassem o que viria a seguir. Ao atravessar o hall, o milionário sente algo no ar que ele nunca havia percebido antes. Respeito misturado com um tipo de esperança que geralmente só se encontra nos olhos de quem foi visto pela primeira vez como humano. A empregada estava sentada na área externa, segurando o ventre já pesado, observando o jardim como se buscasse respostas nas folhas que balançavam. Ao notar a presença dele, ela se ajeita devagar, ainda com certo receio de ocupar aquele espaço, mas o milionário se aproxima com naturalidade, como quem não faz distinção entre sua condição e a dela. Ele pergunta se o bebê estava bem, e a empregada confirma com um sorriso tímido, dizendo que sentiu o pequeno se mexer com mais força nas últimas horas. A menção ao bebê suaviza o olhar do milionário, que senta ao lado dela sem se preocupar com a opinião de quem estivesse observando. Ele percebe que a empregada está exausta, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Ela carrega lembranças dos dias sombrios que viveu antes de conseguir aquele emprego, lembranças que pareciam tentar emergir sempre que a calmaria se aproximava. O milionário, percebendo isso, tenta mudar o clima perguntando se ela gostaria de descansar um pouco no quarto de hóspedes preparado especialmente para ela. A empregada agradece, mas diz que prefere ficar ali por alguns minutos, sentindo o vento, porque era algo que a ajudava a estabilizar a respiração. Enquanto conversavam, a mãe do milionário observava tudo da janela do andar de cima. Havia algo nela que oscilava entre indignação e um tipo de reflexão profunda, como se cada gesto do filho estivesse virando um espelho para ela própria. Durante toda a vida, aquela mulher acreditou que status social era um escudo que a separava do sofrimento humano, e por isso nunca havia permitido que pessoas como a empregada ocupassem qualquer lugar de proximidade com sua família. Agora, ela assistia àquele cenário com uma mistura de incômodo e vergonha. O milionário se levanta e convida a empregada para caminhar até o pequeno lago que ficava ao fundo da propriedade. A empregada aceita com cuidado, apoiando-se no braço dele. A proximidade dos dois não tinha nada de romântico ou proibido, era apenas a forma mais pura de cuidado. O jardim parecia mais vivo naquele instante, como se o ambiente reconhecesse que ali existia um tipo de verdade que nem sempre era vista em mansões tão grandes. A empregada comenta que se sentia culpada, que não queria causar problemas para a família dele, que jamais imaginou ser motivo de conflito entre mãe e filho. O milionário responde com serenidade, explicando que a culpa nunca deveria ser da pessoa mais vulnerável, mas sim de quem escolhe ferir. Ele diz que nada daquilo era responsabilidade dela e que ela tinha todo o direito de ser tratada com dignidade, porque nenhum ser humano deveria ser expulso para dar à luz na rua. Ao ouvir isso, a empregada começa a chorar baixinho, não pela dor, mas pela primeira vez por alívio. Eles continuam caminhando, e o milionário percebe que a respiração da empregada está mais pesada. Ele pergunta se está tudo bem, e ela explica que às vezes sente pequenas contrações, mas que o médico havia dito que era normal na etapa final da gestação. O milionário decide marcar uma nova consulta no dia seguinte e garante que ela não ficaria sem acompanhamento médico por nenhum instante. Quando voltam para a mansão, encontram a mãe do milionário parada no meio da sala, como se estivesse esperando por eles. O olhar dela estava diferente, menos duro, mas ainda carregado de uma resistência que não desaparece da noite para o dia. A mãe pergunta se a empregada está sendo bem cuidada e se precisa de algo. A frase parece simples, mas para quem conhece aquela mulher, aquilo significava um terremoto emocional. A empregada responde educadamente, sem levantar demais o olhar, agradecendo pela preocupação. A mãe então pede para conversar com o filho em particular. A empregada se afasta, e o milionário segue a mãe até o escritório. Ela fecha a porta e fica alguns segundos em silêncio, como se organizasse as palavras. Quando finalmente fala, a voz dela sai mais baixa do que o habitual. A mãe admite que talvez tenha exagerado, que talvez tenha deixado o orgulho tomar decisões que pertenciam ao coração do filho. Ela diz que não consegue entender completamente a atitude dele, mas vê nos olhos dele uma firmeza que nunca havia visto antes. O milionário responde que não estava pedindo compreensão total, apenas respeito. Ele explica que não deixaria ninguém, nem mesmo a própria mãe, colocar a vida da empregada ou do bebê em risco. A mãe respira fundo, tentando ajustar a postura emocional diante daquela nova realidade. Ela reconhece que sempre imaginou que controle significava amor, mas talvez estivesse errada.
Ela pergunta se ainda há tempo para corrigir, e o milionário diz que sempre há tempo enquanto as pessoas estiverem vivas e dispostas a mudar. Durante aquela noite, a mansão parecia ter encontrado uma harmonia silenciosa. A empregada repousava no quarto confortável que ela jamais imaginou ocupar um dia, e o milionário ficava atento ao menor barulho vindo do corredor. A mãe caminhava pelos cômodos como se estivesse redescobrindo a própria casa. Era estranho para ela perceber que, por tanto tempo, viveu cercada de luxo, mas vazia de humanidade. No dia seguinte, o milionário leva a empregada ao médico. O profissional confirma que o bebê está bem, mas reforça que, por estar perto da hora, seria importante evitar qualquer estresse emocional. A empregada segura a mão do milionário por instinto, e o médico sorri discretamente, percebendo ali uma relação de confiança que raramente encontra entre patrões e funcionários. Ao voltar para casa, a empregada percebe que a mãe do milionário havia deixado pequenos itens de bebê sobre a cama dela: roupinhas, cobertas, fraldas. Era um gesto tímido, quase inseguro, mas cheio de significado. A empregada chora ao ver aquilo, e o milionário apenas observa, sabendo que mudança verdadeira não nasce da noite para o dia, mas que o primeiro passo havia sido dado. As horas seguintes passam com tranquilidade. A empregada finalmente começa a se sentir segura, sentindo que ali poderia ser o primeiro lugar em muitos anos onde ela realmente teria paz. O milionário acompanha tudo de perto, garantindo que ela tenha suporte, alimentação, repouso. Ele percebe que cuidar dela estava mudando algo dentro dele também, despertando uma parte mais profunda de sua humanidade. Quando o dia termina, a mansão já não parece dividida. Pela primeira vez, existe um fio invisível conectando todos ali, algo que nunca tinha existido antes. A compreensão de que uma vida nova estava prestes a chegar, e que essa vida estava unindo todos de um jeito inesperado. O amanhecer seguinte trouxe um silêncio diferente para a mansão. Era como se todos os cômodos estivessem respirando fundo antes de um grande acontecimento. O milionário despertou cedo, movido por uma inquietação que não sabia explicar. Caminhou pelos corredores ainda escuros, observando a casa que começava lentamente a acordar. Havia algo no ar, uma expectativa quase palpável, como se aquele dia estivesse marcado para mudanças importantes. A empregada, no quarto confortável onde agora descansava, também despertava aos poucos. A luz suave da manhã atravessava as cortinas e iluminava seu rosto. Ela sentia o bebê mexendo com mais intensidade, como se pressentisse que a mãe precisava levantar e respirar um pouco. As últimas semanas haviam sido emocionalmente intensas, mas a presença constante do milionário tornava tudo mais suportável. Não era apenas proteção, era um tipo de humanidade rara, que ela nunca acreditou que pudesse receber de alguém tão distante do mundo que ela conheceu. A mãe do milionário também estava acordada, caminhando pela sala de estar com passos lentos, como quem enfrenta a si mesma antes de enfrentar o dia. Ela segurava nas mãos um pequeno objeto, um par de sapatinhos de bebê que havia comprado discretamente. Não sabia se entregaria para a empregada ou se deixaria em algum canto, como fizera no dia anterior. O orgulho ainda pesava, mas a consciência pesava mais. Quando o milionário desceu as escadas, encontrou a mãe sentada no sofá, olhando para o nada. Ela se recompôs ao vê-lo, guardando rapidamente o item dentro da bolsa. Ele percebeu o movimento, mas escolheu não comentar. Limitou-se a desejar um bom dia e perguntar se a mãe havia descansado. Ela respondeu afirmando, com uma voz mais suave do que o habitual, e perguntou pela empregada, tentando soar desinteressada, mas falhando na tentativa. O milionário explicou que iria preparar o café da manhã para ela, já que o médico havia recomendado horários mais regulares e alimentação leve. A mãe ouviu aquilo e respirou fundo. Era estranho para ela ver o filho assumir tarefas que nunca foram dele, mas, ao mesmo tempo, havia uma parte escondida dentro dela que admirava aquela postura. Uma parte que, anos atrás, talvez tivesse sido sufocada pelo próprio ambiente social em que ela havia crescido. A empregada caminhou até a cozinha devagar, segurando o ventre com uma das mãos. Ela agradeceu quando o milionário colocou o prato à sua frente. Ele perguntou se havia dormido bem, e ela confirmou, dizendo que aquela noite havia sido uma das mais tranquilas desde que descobriu a gravidez. A presença dele ali, preparando alimentos e conversando como se fossem velhos conhecidos, criava um clima de humanidade que ela jamais imaginou viver dentro de uma mansão de luxo. Enquanto comiam, a mãe do milionário apareceu discretamente e pediu para sentar com eles. A empregada ficou tensa na hora, mas o milionário puxou uma cadeira com naturalidade.
A mãe observou os dois por alguns segundos e percebeu que o desconforto era maior nela do que nos outros. Então respirou fundo e começou a conversar, perguntando sobre como a empregada estava se sentindo e sobre o bebê. O diálogo ainda era engessado, mas já era um começo. Um pequeno degrau na reconstrução de algo que ela nem sabia que havia quebrado. Depois do café, o milionário acompanhou a empregada até o jardim para que ela respirasse ar fresco. Ela estava mais cansada naquela manhã, talvez pela proximidade do parto. Caminhou devagar, parando algumas vezes para segurar o ventre quando sentia o bebê se mexer. O milionário notou a mudança e ficou atento a qualquer sinal. Perguntou se ela sentia dores, mas ela explicou que não eram dores fortes, apenas um incômodo natural. Ao longe, a mãe do milionário observava pela janela novamente. Mas naquele dia, algo era diferente no olhar dela. Não havia mais desprezo nem revolta. Havia apenas o reconhecimento de que aquela mulher carregava uma vida, e que aquela vida, querendo ou não, agora fazia parte de tudo ao redor. A mãe então tomou uma decisão que antes consideraria impensável, desceu as escadas e foi até o jardim, aproximando-se dos dois de maneira quase tímida. Ela perguntou se poderia ajudar em alguma coisa. A empregada ficou surpresa, mas agradeceu, dizendo que apenas precisava caminhar um pouco. A mãe então sugeriu que poderiam dar uma volta juntas, e apesar de estar hesitante, a empregada aceitou. O milionário observou tudo com uma mistura de orgulho e alívio. Era um avanço, talvez o maior até aquele momento. As duas caminharam pelo jardim enquanto a mãe fazia perguntas simples sobre a gravidez, como se estivesse tentando criar um espaço seguro para aquela conversa. A empregada respondia com cuidado, ainda receosa de confiar totalmente naquela mudança. Mas aos poucos, as respostas começaram a fluir, e algo inesperado aconteceu. A mãe compartilhou breves histórias de quando estava grávida do milionário. A empregada sorriu pela primeira vez na presença dela. O milionário, assistindo de longe, sentiu que aquele momento representava algo que ele nunca imaginou ver. 3 pessoas completamente diferentes, unidas por um bebê que ainda nem havia nascido, mas que já transformava vidas. Mais tarde, dentro da mansão, um pequeno incidente mudou o rumo do dia. A empregada estava caminhando pelo corredor quando sentiu uma contração forte, muito mais intensa do que as anteriores. Ela parou, segurando-se na parede, tentando respirar. O milionário, que estava por perto, correu imediatamente ao notar o movimento dela. Perguntou o que estava acontecendo e ela, com dificuldade, explicou que aquela dor era diferente. A mãe do milionário ouviu o barulho e correu até lá. Quando viu a expressão da empregada, entendeu na hora. O bebê estava chegando. O milionário ajudou a empregada a se sentar, enquanto a mãe ligava rapidamente para o médico. As contrações começaram a vir em intervalos menores, e a respiração da empregada se acelerava. A mansão, antes silenciosa, agora parecia tomada por uma energia urgente, intensa e completamente nova. O médico instruiu que a empregada fosse levada imediatamente ao hospital. O milionário pegou as chaves do carro, mas antes que pudesse ajudar a empregada a levantar, a mãe colocou uma mão delicada no ombro da jovem e disse para ela respirar devagar, com calma, garantindo que ficaria tudo bem. Era a primeira vez que a empregada sentiu acolhimento genuíno vindo daquela mulher. No carro, o milionário dirigiu com foco absoluto, atento a cada movimento da empregada. Ela apertava a mão dele com força, e ele dizia para ela manter a calma, que estava ali, que não a deixaria sozinha. A mãe, no banco de trás, tentava manter a respiração da empregada ritmada, repetindo palavras de apoio que ela jamais imaginou pronunciar algum dia. Quando chegaram ao hospital, os enfermeiros correram para ajudar. O milionário permaneceu ao lado da empregada o tempo todo, segurando sua mão enquanto ela era levada para avaliação. A mãe também ficou, sem se afastar por um minuto sequer. Era como se, naquele instante, todo medo, orgulho ou rancor tivesse deixado de existir. A equipe médica explicou que o trabalho de parto havia começado, mas que seria necessário acompanhar de perto. O milionário se manteve firme, embora o coração estivesse acelerado. Ele observava a empregada lutando contra as dores, mas ao mesmo tempo mostrando uma força que ele nunca havia testemunhado. As horas passaram devagar. O milionário se revezava entre segurar a mão dela e caminhar pelo corredor tentando controlar a própria ansiedade. A mãe dele, que antes parecia sempre distante, agora demonstrava preocupação verdadeira, perguntando aos médicos sobre cada detalhe, querendo ter certeza de que tudo estava dentro do esperado.
Era impossível negar que algo profundo estava acontecendo naquele hospital. O milionário sabia que aquele bebê era muito mais do que uma nova vida. Ele era o fio que estava unindo todos eles. Um fio que estava costurando feridas antigas e criando um novo capítulo para cada pessoa envolvida. O dia avançava, e a espera se tornava cada vez mais intensa. O milionário não desgrudava da porta do quarto, esperando a qualquer momento uma notícia. Ele respirava fundo, tentando manter o controle, sabendo que a empregada confiava nele mais do que em qualquer outra pessoa naquele momento. O capítulo termina com um ambiente carregado de expectativa, com o milionário, a mãe e toda a equipe médica atentos à chegada do bebê. Um silêncio profundo invadia o corredor, um silêncio que antecede algo grandioso. O hospital permanecia envolto naquele clima de tensão silenciosa, marcado por luzes brancas, corredores longos e o som constante de passos apressados. O milionário permanecia firme, parado diante da porta do quarto onde a empregada lutava contra as contrações. A respiração dele estava mais pesada do que o normal, e a mãe observava o filho com um olhar que misturava preocupação, orgulho e uma pontada de culpa que ela tentava esconder. A empregada estava deitada, segurando o lateral da cama, enquanto as enfermeiras faziam perguntas e verificavam cada detalhe. O ar-condicionado sopravava um vento frio que contrastava com o calor do corpo dela, fazendo com que a superfície da pele tremesse levemente. A cada contração, os dedos apertavam o lençol com tanta força que chegavam a embranquecer. O médico tentava mantê-la tranquila, explicando que o processo estava avançando, mas ainda havia etapas a serem vencidas antes que o bebê chegasse. O milionário conseguia ouvir alguns dos sons que vinham do quarto, e aquilo apertava o peito dele de um jeito que nunca havia sentido antes. Cada gemido, cada respiração sofrida da empregada parecia ecoar dentro dele como se fossem pedidos de socorro. A mãe caminhava de um lado para o outro, incapaz de ficar parada. Ela tentava manter a compostura, mas por dentro, lutava contra os erros passados que agora vinham à tona com força total. Quando uma enfermeira saiu do quarto para pegar alguns materiais, o milionário a abordou, perguntando sobre a situação da empregada. A enfermeira explicou que o trabalho de parto estava progredindo, mas que o bebê estava demorando mais do que o esperado para se posicionar. Isso exigiria paciência, calma e observação constante. O milionário agradeceu, mas seu olhar continuou tenso. A mãe dele aproximou-se e tocou seu ombro de leve, como quem tenta oferecer apoio, mas sem saber exatamente como fazê-lo. O milionário respirou fundo e assentiu, ao perceber que aquele toque, mesmo tímido, representava um passo gigante na trajetória dos dois. Passaram-se mais algumas horas. A noite já havia tomado conta da cidade, e o hospital era iluminado apenas pela luz dos corredores e o brilho suave das máquinas que monitoravam cada batimento. A empregada agora estava mais cansada, com movimentos mais lentos, e a equipe médica reforçava palavras de incentivo, lembrando-a de focar na respiração sempre que a dor ameaçava dominá-la. O milionário entrou no quarto quando o médico autorizou. Ele caminhou até ela devagar, sentindo o peso emocional daquele momento. A empregada levantou o olhar quando viu, e apesar das dores, conseguiu esboçar um sorriso fraco, mas sincero. Ele se aproximou da cama e segurou a mão dela, dizendo que estava ali, que ela não precisava enfrentar nada sozinha. A mãe ficou na porta, observando a cena, e algo dentro dela se quebrou e se reconstruiu ao mesmo tempo. Era como se aquele bebê estivesse costurando fios que ela mesma havia arrebentado anos atrás. O médico entrou novamente no quarto, analisando os monitores. Ele explicou que o bebê estava começando a descer, mas tudo exigiria mais força da mãe. A empregada, ofegante e completamente suada, movimentou o rosto para enxergar o milionário. Ela parecia buscar nele uma coragem que já não tinha. Mais certeza se possuía. Ele apertou sua mão e disse que ela era mais forte do que pensava. As próximas horas foram intensas. A empregada passou por um momento em que quase desmaiou de exaustão, mas a equipe médica agiu rapidamente, oferecendo suporte e monitorando atentamente a reação dela. O milionário permaneceu ao lado dela, segurando sua mão com firmeza, enquanto a mãe dele, do lado de fora, rezava em silêncio, algo que ela não fazia há muito tempo. Era como se aquele bebê estivesse reensinado valores que ela havia esquecido no meio do caminho. Quando o médico anunciou que o momento final estava chegando, a atmosfera no quarto mudou completamente. O milionário sentiu o coração acelerar, e a mãe aproximou-se da porta novamente. A empregada respirava fundo, tentando se concentrar, mesmo com o corpo clamando por descanso. O médico pediu que todos mantivessem a calma e deu instruções precisas.
O trabalho final começou. A empregada usava toda a energia que lhe restava. O milionário apoiava sua cabeça com cuidado, enquanto falava palavras de incentivo, repetindo que ela conseguiria, que faltava pouco, que ele estava ali. As luzes refletiam no rosto dela, que estava vermelho pelo esforço, e as mãos tremiam levemente. E então, finalmente, o choro de um bebê encheu o quarto. Um choro forte, cheio de vida, que fez todos prenderem a respiração. O médico sorriu e apresentou o bebê, embrulhado em um cobertor branco. A empregada começou a chorar, exausta, aliviada e emocionada. O milionário ficou com os olhos marejados, observando aquela vida pequena e perfeita que parecia trazer um novo significado para tudo ao redor. A mãe entrou, devagar, como se tivesse medo de atrapalhar aquele momento. Mas quando viu o bebê, algo dentro dela derreteu. Ela se aproximou com cuidado e tocou a mão minúscula que se movia sem rumo, como se buscasse o mundo ao redor. O milionário tirou o casaco e colocou por cima da empregada para aquecê-la. Ela agradeceu com um olhar emocionado. A mãe, ainda com os olhos brilhando, pediu permissão para segurar o bebê, e a empregada assentiu. Quando a mãe abraçou aquela criança, uma lágrima escorreu pela lateral de seu rosto. Ela não disse nada, mas o milionário entendeu tudo. A enfermeira entrou e pediu para levar o bebê para os primeiros exames rápidos. A mãe entregou o bebê com o coração apertado. A empregada foi recostada na cama, extremamente cansada. O milionário ficou ao lado dela, segurando sua mão. Ela, mesmo fraca, agradeceu. Ele respondeu com um olhar que deixava claro o quanto admirava sua força. Após alguns minutos, a enfermeira voltou com o bebê e entregou-o novamente para a mãe, que o colocou cuidadosamente nos braços da empregada. A jovem chorou, emocionada, acariciando o rosto do filho com dedos delicados. O milionário observou com carinho, sentindo a beleza daquele momento. O bebê estava saudável, forte, e já tentava abrir os olhos para enxergar aquele novo mundo. A empregada aproximou mais do peito e respirou fundo, absorvendo cada segundo daquele encontro. A mãe do milionário sentou-se ao lado da cama e finalmente pediu desculpas. Não usou palavras elaboradas, apenas falou com sinceridade, algo que a empregada percebeu imediatamente. A empregada começou a chorar novamente, mas dessa vez não era dor, nem medo. Era alívio. Era a sensação de finalmente ser tratada como um ser humano. O milionário sentou-se ao lado das duas e colocou a mão sobre a mão delas, formando um elo silencioso que ninguém mais poderia entender. O restante da noite foi tranquila. O bebê dormia em paz, a empregada descansava com o corpo exausto e o milionário permanecia sentado, observando os dois com um misto de gratidão e admiração. A mãe também ficou ao lado deles, demonstrando um carinho que ela mesma não sabia que ainda possuía. O clima no quarto era leve, acolhedor e cheio de um sentimento raro, como se aquele bebê tivesse trazido uma nova luz para todos. A empregada adormeceu com o filho nos braços, e o milionário cobriu-os com cuidado. Observou a cena e sentiu algo diferente. Não era apenas a emoção do momento. Era a certeza de que aquilo mudaria para sempre a vida de cada um naquele hospital. A manhã seguinte nasceu lenta, com aquele brilho dourado que atravessa as cortinas de hospital e transforma tudo em um cenário mais suave. A empregada ainda dormia profundamente, com o bebê acolhido em seus braços. O milionário estava sentado na poltrona ao lado da cama, sem conseguir desviar o olhar daquela cena. Era como se o mundo tivesse parado por alguns instantes apenas para permitir que ele respirasse uma paz que não sentia havia anos. A mãe dele entrou silenciosamente no quarto, carregando uma bandeja de café que havia preparado com as próprias mãos. Ela colocou a bandeja na mesinha de cabeceira, observando o filho com atenção. Havia no rosto dela um misto de arrependimento e uma espécie de orgulho envergonhado pela forma como ele havia conduzido tudo. O milionário levantou o rosto, e os dois trocaram um olhar silencioso que dizia mais do que qualquer conversa longa. A empregada abriu os olhos devagar, respirando fundo, ainda um pouco confusa pela luz que invadia o quarto. Quando percebeu o bebê aninhado em seus braços, sorriu com um carinho tão profundo que parecia aquecer todo o ambiente. O milionário aproximou-se dela, perguntando se havia descansado bem. Ela assentiu, com lágrimas discretas surgindo no canto dos olhos ao notar que ele havia passado a noite inteira ali, sem arredar o pé. O bebê se mexeu, abrindo os olhinhos por segundos e fechando novamente. O milionário sorriu ao ver o pequeno tentar reconhecer o mundo ao redor. A mãe dele, por sua vez, aproximou-se com delicadeza, pedindo para segurar o bebê novamente.
A empregada entregou o filho com confiança, e a mãe do milionário recebeu aquela vida pequena como se fosse um presente inesperado. Seus dedos tremiam levemente enquanto acariciava o rosto do bebê, e uma lágrima escorreu sem que ela tentasse esconder. Minutos depois, uma enfermeira entrou no quarto para fazer verificações rotineiras. Ela explicou que mãe e bebê estavam em ótima saúde, mas que a empregada precisaria ficar em observação por mais algumas horas antes de receber alta. O milionário agradeceu e garantiu que organizaria tudo para que ela não tivesse nenhuma preocupação. O hospital estava movimentado naquele dia. Do lado de fora, o som de ambulâncias, conversas em corredores e passos apressados criavam um ritmo constante. Vendedores ambulantes se aproximavam da entrada principal oferecendo café, tapioca e flores. Tudo parecia incrivelmente comum, enquanto aquela família improvisada vivia um momento extraordinário. A empregada observava o milionário conversar com uma assistente social, explicando que queria garantir o máximo de apoio possível para ela e para o bebê. Ele falava com firmeza, deixando claro que não permitiria que nenhum obstáculo prejudicasse a recuperação dos dois. A assistente social, surpresa com a atitude, prometeu ajudar em tudo que fosse necessário. A mãe do milionário permaneceu sentada ao lado da cama, segurando o bebê com uma delicadeza que contrastava com sua postura rígida de dias atrás. A empregada observava a cena com um misto de estranhamento e emoção. Ela nunca imaginou que aquela mulher, que havia sido tão dura com ela, pudesse olhar seu filho com tanta ternura. Depois de alguns minutos, o milionário voltou para o quarto e explicou que conversaria com a direção do hospital para agilizar alguns documentos. A empregada agradeceu, mas ele disse que não precisava agradecer. O tom dele era tão sincero que a voz dela falhou ao tentar responder. Enquanto o milionário estava ausente, a mãe iniciou uma conversa com a empregada. Ela respirou fundo antes de dizer que havia agido mal, que havia permitido que o medo do escândalo e do julgamento social guiasse suas atitudes, e que isso a fez perder a compaixão que deveria ter mantido. A empregada escutou tudo em silêncio, com o bebê agora nos braços novamente. A mãe continuou dizendo que não apenas pedia desculpas, mas que desejava reparar seus erros, mesmo sabendo que nada apagaria o que havia acontecido. A empregada sentiu o coração apertar, não por raiva, mas pela sinceridade inesperada. Ela não respondeu de imediato. Apenas respirou fundo, encarando o bebê que dormia tranquilamente, como se aquele silêncio fosse o tempo necessário para processar tudo. O milionário voltou ao quarto e percebeu que havia um clima diferente ali. Ele olhou para as duas mulheres e entendeu, sem que nada fosse dito, que algum avanço havia acontecido. Ele se aproximou da empregada e avisou que o hospital havia autorizado a alta para o final da tarde. Horas depois, a empregada foi ajudada a se levantar. Ela caminhava devagar, segurando o bebê contra o peito, enquanto o milionário a acompanhava com passos atentos. A mãe caminhava ao lado deles, carregando a pequena bolsa com as roupas do recém-nascido. Ao deixarem o hospital, o calor do fim de tarde do Rio de Janeiro os envolveu imediatamente. O ar tinha cheiro de mar, misturado com o aroma forte de comida de rua que vinha de uma barraca de pastel próxima à calçada. O milionário abriu a porta do carro com cuidado para que a empregada entrasse com o bebê. Durante o trajeto até a mansão, a cidade se transformava diante das janelas. Casas simples, prédios altos, vendedores nos semáforos, crianças brincando nas calçadas, senhoras conversando na porta de casa enquanto abanavam o calor com panos coloridos. Cada cena parecia lembrar ao milionário da importância de agir com humanidade, independentemente do status social. Ao chegarem na mansão, a empregada hesitou por um segundo. Era estranho voltar ao lugar de onde havia sido expulsa horas antes. O milionário percebeu e estendeu a mão para apoiá-la. Ela respirou fundo e entrou, com o bebê aninhado junto ao corpo. A mãe pediu que duas funcionárias preparassem um quarto confortável para a empregada e o bebê ficarem nos primeiros dias, garantindo que ela tivesse descanso e privacidade. A jovem ficou surpresa com o gesto, mas aceitou, ainda um pouco tímida diante da mudança tão brusca de comportamento. Ao entrar no quarto preparado para ela, a empregada se emocionou com o cuidado colocado em cada detalhe. Panos macios, berço limpo, uma luz suave que deixava o ambiente acolhedor. O milionário ficou ao lado dela, observando suas reações. Ela colocou o bebê no berço pela primeira vez, e a sensação de tê-lo ali, seguro, fez com que lágrimas silenciosas escorressem por seu rosto. O milionário se aproximou, enxugando uma lágrima dela com delicadeza. A empregada segurou a mão dele, e naquele instante, uma conexão profunda formou-se entre eles.
Não era apenas gratidão. Era um laço que havia surgido no meio do caos e agora ganhava novas raízes a cada gesto, a cada olhar. A noite caiu novamente. A mansão estava silenciosa. A mãe do milionário observava o filho e a empregada conversando baixo no quarto, e pela primeira vez, sentiu que talvez o destino estivesse dando a ela a chance de reconstruir tudo aquilo que havia destruído com suas próprias mãos. O milionário permaneceu no quarto até a empregada adormecer. Ele ajeitou o cobertor dela, verificou o bebê, que dormia com suavidade, e apagou a luz devagar. Ao sair, encontrou a mãe esperando no corredor. Eles trocaram um olhar longo, cheio de compreensão. A mãe tocou o braço dele e sussurrou que estava orgulhosa. Ele fechou os olhos por um momento, absorvendo aquelas palavras que sempre desejou ouvir. O silêncio dentro da mansão parecia outro personagem naquela manhã. Após tantas quedas, disputas, dores e descobertas, tudo se aproximava do instante que mudaria a vida de todos ali. A empregada caminhava devagar pelo corredor principal, levando o bebê no colo, enquanto o milionário ajustava o braço para garantir que a criança estivesse segura. A luz do sol refletia nas paredes claras e trazia uma paz inesperada, contrastando com todo o caos vivido desde o dia em que a mãe do milionário tentou expulsar a empregada em pleno trabalho de parto. A mãe do milionário, que antes mantinha expressão rígida como mármore, observava cada movimento com olhos que não conseguiam mais esconder o arrependimento. Os últimos acontecimentos tinham desmoronado o castelo de orgulho que ela sustentou durante toda a vida. Havia percebido, tarde demais, que a obsessão por controle a afastou das pessoas que mais deveriam ter recebido sua atenção e cuidado. O milionário caminhava silencioso, mas firme, mostrando que não pretendia abrir mão da nova família que escolheu construir. A sala principal estava organizada com flores brancas, arranjos recém-colocados que enchiam o ambiente com perfume suave. A empregada olhava ao redor com surpresa ao perceber que o milionário mandara preparar tudo aquilo para um pequeno almoço em celebração ao bebê, uma forma de marcar um recomeço. O bebê dormia tranquilo, o rosto ainda pequeno e delicado, protegendo-se no colo da mãe que jamais imaginou que viveria algo tão intenso e transformador. A mãe do milionário se aproximou com passos lentos, temendo o julgamento que sabia que merecia, mas desejando finalmente consertar tudo que foi destruído. A empregada respirou fundo ao vê-la tão próxima e, por instantes, imaginou se haveria algum ataque, algum comentário doloroso, algum insulto como os que tantas vezes ouvirá. Mas nada disso aconteceu. A mãe do milionário parou diante do bebê e deixou escapar um gesto que ninguém esperava ver naquela mulher. Os olhos marejaram. Os empregados da mansão, posicionados discretamente ao fundo, observavam emocionados. Todos conheciam a história e haviam testemunhado cada detalhe daquele início difícil. Ver aquela cena agora parecia quase inacreditável. A mãe do milionário estendeu a mão tremendo, tocando a mão minúscula do recém-nascido com extrema delicadeza. A empregada sentiu o coração bater forte, dividida entre a cautela e a vontade de acreditar naquela mudança. O milionário permaneceu ao lado, aguardando a atitude da mãe. Ela, com a voz baixa e embargada, murmurou palavras que nunca foram ditas naquela casa. A empregada precisou respirar novamente para assimilar. O pedido de perdão soou verdadeiro, simples e doloroso. Cada sílaba parecia arrancar dela anos de rigidez, anos de orgulho, anos de uma vida vivida com as emoções escondidas. O milionário se surpreendeu, mas se manteve firme, apenas inclinando levemente a cabeça em sinal de respeito à coragem daquela atitude tardia. A empregada sentiu as lágrimas escorrerem enquanto ouvia a mãe do milionário assumir a responsabilidade pelo sofrimento que causou. A mansão inteira parecia prender o ar esperando sua reação. E então, com voz trêmula, ela respondeu que desejava paz. Não queria guardar rancor, não queria criar barreiras entre seu filho e a família que agora estava ali disposta a acolhê-lo. A mãe do milionário sorriu pela primeira vez em muito tempo, um sorriso pequeno, mas sincero. O milionário sorriu também, com orgulho pela mulher que ele escolhera proteger e amar. Ele se aproximou e passou a mão de leve nas costas da empregada, um gesto discreto, mas repleto de significado. Os empregados se emocionaram ainda mais, alguns secando discretamente as lágrimas. Era o início oficial de uma nova fase para todos ali. A mesa do almoço foi servida logo em seguida. Frutas frescas, pães, sucos naturais e uma variedade de pratos preparados especialmente para celebrar aquele momento. O milionário convidou a todos para sentarem, insistindo que não haveria hierarquia naquela refeição. A empregada ficou surpresa ao ver a mãe do milionário assentindo,
concordando com a decisão. A mesa se encheu de conversas leves, risadas tímidas e olhares que apagavam o passado tenso. O bebê acordou e começou a balbuciar sons que encantaram o ambiente inteiro. A empregada o embalava enquanto recebia elogios sobre o quão lindo ele era. O milionário, ao observar aquela cena, sentiu uma emoção profunda invadir o peito, como se finalmente estivesse no lugar certo, com as pessoas certas, vivendo algo que nunca imaginou ser possível. Depois do almoço, o grupo caminhou até o jardim. O sol brilhava forte, mas a brisa tornava o clima agradável. As flores estavam em plena abertura, e o milionário parou diante do lago ornamental, segurando a mão da empregada. Ela olhava para ele com gratidão e carinho, lembrando-se de todos os momentos difíceis que enfrentaram juntos. O milionário olhou nos olhos dela e, com serenidade, afirmou que não permitiria que nada nem ninguém colocasse em risco a nova família. A mãe do milionário se aproximou, observando a paisagem e respirando fundo, como se também quisesse se libertar de tudo que carregou por tantos anos. Ela pediu permissão para segurar o bebê, e a empregada, após hesitar por um instante, entregou o filho ao colo dela. O gesto simbolizou mais do que confiança. Representou aceitação. Representou um pacto silencioso de que o ciclo de dor estava oficialmente rompido. A mãe do milionário embalou o bebê e sorriu largo. O milionário a observou, visivelmente emocionado. Era a primeira vez que via a mãe tão transformada. O bebê abriu os olhos e fitou o rosto dela, como se reconhecesse ali um laço que começava a nascer. A empregada observou tudo com o coração aquecido. O milionário deu um passo adiante e convidou todos para se aproximarem da mesa que havia mandado preparar perto das árvores. Ali, sobre um suporte especial, repousava um envelope espesso decorado com um lacre dourado. A empregada olhou confusa, mas o milionário pediu que ela abrisse. Dentro havia documentos que mudariam sua vida para sempre. A escritura de uma casa confortável, ampla e totalmente mobiliada, localizada em um bairro tranquilo, além de um contrato vitalício garantindo que ela nunca mais precisaria se preocupar com estabilidade financeira. A empregada levou a mão à boca, sem conseguir acreditar. O milionário explicou que tudo aquilo era uma forma de agradecê-la por tudo que ela representou para ele, para a mansão e para o bebê. Era uma forma de garantir que ela sempre se sentiria segura. Os empregados aplaudiram discretamente, enquanto ela chorava, abraçando o filho com força. A mãe do milionário também se emocionou e ofereceu apoio, afirmando que desejava estar presente na vida do neto. A empregada sentiu, surpresamente tranquila. Pela primeira vez, ela acreditava naquela mudança. O sol começou a baixar, tingindo o céu com tons de laranja e dourado. Todos seguiram de volta à mansão para encerrar o dia com mais conversas e carinho. O milionário caminhava ao lado da empregada, sentindo que aquele era, sem dúvidas, o capítulo mais importante de sua vida. A mansão, antes-cenário de tensão e medo, agora parecia um lar de verdade. Um lugar onde um bebê tinha espaço para crescer cercado de amor. Onde uma mãe encontrou redenção. Onde uma mulher humilde recebeu o respeito que sempre mereceu. E onde o milionário descobriu que a verdadeira riqueza nunca esteve nos cofres, mas sim nas pessoas que escolheu proteger. A noite chegou tranquila, abençoando aquela nova família. O milionário segurou a mão da empregada com delicadeza, enquanto o bebê dormia sereno no quarto recém-preparado. Nada mais faltava. Tudo estava em paz. Um final feliz, construído com coragem, perdão e amor. Fim. Chegou até o fim? Então escreve descaso nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.